gente vai começar a falar um pouco disso, né? Quer dizer, do estado do bem-estar social, né? Que os principais interessados são os trabalhadores. Esse estado de bem-estar social foi construído para prover proteção social a essas pessoas, né? E isso aconteceu no meados do século XIX, que foi a primeira intervenção do Estado, mas com um modelo mais definido, né? Lá na Alemanha, um modelo bismarckiano. E no instante que você estava tendo, já tinha acabado de acontecer a Revolução Industrial na Inglaterra, né? Com a industrialização, automaticamente você tem uma urbanização que acontece, que é puxada com ela, que as pessoas vêm todas em busca do emprego, e onde tem muita gente, você tem situações de adoecimento, de contágios, né? Então você tinha muitas incidências de grandes pestes, de grandes doenças, e muita morte por acidente, muito desamparo, né? E o trabalhador naquele tempo encontrava guarida principalmente nas famílias, né? E também nas santas casas, nas entidades que faziam filantropia. Então, quando o Estado entra nesse processo, você começa a ter uma maior organização da proteção social, né? Então, provavelmente vocês devem ter visto de manhã com o professor Jairo, entrou na questão das tipologias dos estados, né? Quais os tipos, os modelos que existem nos estados de bem-estar social. Eu vou falar rapidamente aqui de 3 modelos que um intelectual inglês definiu, né? Já depois que o modelo inglês já estava em vigor, que é um modelo bastante includente na saúde, especificamente, e que foi o Titmus. Ele definiu 3 modelos que ele enxergava de estados de bem-estar social. O meritocrático corporativo, que é o bismarckiano, que foi resultante do projeto alemão, né, do Bismarck, que eu acho que era o chanceler alemão na época, final do século XIX, e que estava associado a esse modelo meritocrático corporativo, estava associado à produção capitalista, ou seja, o sujeito trabalhava, estava empregado numa indústria, onde quer que seja, que produzia, e ele então conseguia acesso à assistência à saúde, porque justamente tinha esse vínculo empregatício, né? Fazendo um rápido parênteses, no tempo que nós tínhamos aqui no Brasil o INPS, né, até os anos 80, início dos anos 80, era um modelo clássico meritocrático corporativo. Quem tinha carteira de trabalho assinada, não é, conseguia ser atendido nos postos de assistência médica do INPS e posteriormente INAMPS, né, que quando ele passou a prover assistência médica para outros grupos que o regime militar foi incluindo aos poucos. O outro modelo é o residual liberal. Então, se esse primeiro aqui é muito clássico na Alemanha, esse já é norte-americano, né? Por que é residual? Porque o Estado entra residualmente, apenas para prover assistência médica para quem não tem condição, para as pessoas pobres, sem renda, e para aquelas pessoas que se aposentaram. É só aí que o Estado norte-americano entra. Né, professor, se me corrija se tiver alguma coisa errada, o senhor pode me acrescentar. Então o Estado entra residualmente e os demais cidadãos são atendidos através de mecanismos de mercado, né? Ou seja, você vai lá, compra um plano de saúde, paga lá uma mensalidade, faz um seguro de saúde e tal, aí ele tem direito a ser atendido, né? E o modelo institucional redistributivo é institucional por quê? Porque é do Estado. E redistributivo porque com o dinheiro do Estado isso é redistribuído para a população, né? E é universal, que é o modelo classicamente do sistema de saúde inglês, né? Lá você não precisa ter uma carteira de trabalho para chegar no setor público e ser atendido. Qualquer cidadão inglês tem direito à atenção à saúde gratuita para tudo que ele necessitar, né? Esse é um modelo, por acaso, do nosso SUS aqui, né? O SUS se baseou, né, fundamentalmente nesse modelo aqui, né? E no Brasil a gente tem uma mistura disso tudo, né? Nós temos o SUS, que é institucional redistributivo,
E temos o meritocrático corporativo, que são os planos de saúde. Eu trabalho e o empregador vai lá e me patrocina um plano, paga uma parte, eu pago outra, então eu, né, tenho assistência médica dentro desse modelo, né? Enfim, vamos passar para adiante. Agora vamos aprofundar um pouco da seguridade no Brasil, né? O marco foi a Lei Eloy Chaves, de 1923, né? Ela foi instituída com base nesse modelo meritocrático corporativo bismarckiano alemão que havia sido implantado na Europa coisa de 40 anos atrás, né? Então esse Eloy Chaves, ele era um grande empresário brasileiro, era banqueiro, era cafeicultor, tinha indústria, enfim, era um sujeito bastante empreendedor e via com certeza ali duas coisas: um desamparo dos trabalhadores e ao mesmo tempo um risco, né, de deturpação da ordem social, né? Se você não tivesse ali uma assistência à saúde para as pessoas, como que elas iam fazer? Todas morando na cidade, etc. tal, né? Então era também um medo de que pudesse haver uma desordem e então esse projeto foi aprovado, né? E naquele tempo o Brasil já não tinha greves, mas tinha reuniões de trabalhadores. Os sindicatos ainda não estavam constituídos nos anos 20, né? Haviam as ligas operárias, que eram mais ou menos os protótipos dos sindicatos brasileiros, e você também tinha o movimento anarquista nos anos, né, na primeira década do século XX, que também estimulava, né, movimentos de reivindicação, e isso gerava muita instabilidade no meio político, né, muito medo das elites, né. E aí esse sistema de seguro social brasileiro, ele se inspirava, como nós já falamos, no modelo bismarckiano alemão, ao adotar como fonte de financiamento a contribuição tripartite, em partes iguais. O que é essa contribuição tripartite? O trabalhador contribui um pouco, um percentual de sua renda, do seu salário, o empresário idem e o governo também, né? E essa era a forma como foi implantado no Brasil. E a Lei Eloy Chaves, ela lançou a Caixa de Aposentadorias e Pensões, que foi o primeiro momento que o Estado estava tentando organizar a Seguridade no Brasil, né? E nasceu na classe dos ferroviários, que eram bastante importantes na ocasião, né? A classe mais influente de trabalhadores. E de onde vinham os fundos dessa CAP dos ferroviários? Vinha uma contribuição dos salários, os empregadores pagariam um percentual sobre a folha de salários anual e o governo entrava de uma forma indireta, porque foi estabelecido na Lei Eloy Chaves que a CAP dos ferroviários receberia receitas oriundas dos fretes ferroviários e também do ticket do passageiro, né? Naquela época você tinha trens de passageiro no Brasil, então se você viajava, uma parte daquele bilhete ia para a Seguridade, para a Caixa de Aposentadorias e Pensões dos ferroviários. Posteriormente, isso se expandiu para outras categorias e depois o Estado entrou de forma mais efetiva quando ele criou a figura do IAP, né, dos Institutos de Aposentadoria e Pensão, né, vocês devem ter ouvido falar um dia do IAPI, que é o Instituto dos Industriários, IAPSERV, dos Servidores, IAPTEC, né? Enfim, isso foi aos poucos se expandindo, né? De uma forma, enfim, quem tinha mais poder de organização conseguia implantar um IAP na sua categoria, né? E isso foi importante na transição da CAP para o IAP, porque aí o Estado entrou de fato na organização da Seguridade, mas também administrando e acompanhando, né?
E, enfim, o conceito básico era que a Previdência não se estendia a amplas categorias sociais, era baseado numa noção abstrata de classe de cidadania e se dirigia a grupos que exerciam determinado trabalho. Então, se você não exercia certo trabalho, você precisaria continuar gozando de assistência ou dos seus familiares ou das santas casas. O papel dos sindicatos nesse processo foi grande, né? E uma pesquisa foi feita já nos anos 70, né? E esse modelo do Brasil, só fazendo um rápido parênteses, de CAPES e IAPs, ele perdurou no Brasil até 1966, 67, quando na ditadura os militares resolveram ajuntar todas as CAPES e IAPs no INPS. Foi uma boa medida, né? Que deu um ordenamento, né? Eles tinham problemas financeiros sérios, os CAPs financiavam investimentos inadequados, às vezes tinha muito desvio, os empresários não aplicavam, não pagavam o que eles deviam pagar. Enfim, foi bom que o governo tivesse criado o INPS, né? Então esse modelo meritocrático corporativo perdurou no Brasil até esse período militar e até um pouquinho mais adiante, como nós vamos ver. Mas qual que é o papel dos sindicatos nisso aí, né? Então, um cientista político, o Leôncio Martins Rodrigues, lá de São Paulo, resolveu lá no ABC Paulista fazer uma pesquisa para saber qual é a razão de afiliação a sindicatos, né? Quais são os principais interesses dos trabalhadores. Bom, ele fez uma pesquisa e chegou pela primeira, como principal razão, a existência de serviços médicos e serviços dentários, 33% das respostas. Pela assistência jurídica, 31%, né? Naquela questão lá da demissão, aquela preocupação se os direitos vão estar sendo preservados. Porque o sindicato defende os interesses de 19%, o sindicato consegue aumentos de salários 10%, e o sindicato consegue assim, 2% e não sabem 5%. Então, vocês isso aqui é para evidenciar o quanto que a questão da assistência à saúde é cara para o trabalhador, o quanto que isso é importante para ele, a ponto de a adesão aos sindicatos ser principalmente orientada por esse motivo. E aí ele seguiu fazendo a pesquisa, aqui dá mais de 100% porque ele possibilitou respostas múltiplas, né? Mais de uma resposta. E novamente, só que ele separou entre quem era sindicalizado e quem era não sindicalizado. E olha que interessante, quem era sindicalizado tinha, acima de tudo, um interesse maior ainda na assistência médica e dentária do que os próprios não sindicalizados. O quanto que era importante que o sindicato fazia essa mediação, né? Muitas vezes o próprio sindicato prestava assistência médica, como até hoje a gente vê aí, com ambulatórios e tal, né? Aí serviços jurídicos, salários, não oferece vantagem, né? Muito grande entre os que não têm interesse, né? 30%. Enfim, podemos passar para o próximo. E naquela ocasião, quer dizer, ainda andando mais um pouquinho, quer dizer, até os anos 60 nada mudou na Seguridade, né? Tudo era aquela questão de CAPES e APs e depois INPS. E o INPS, para quem é mais antigo, pode lembrar que o atendimento era precário. Você demorava a ser atendido, você tinha muitas filas, a qualidade deixava muito a desejar, então gerava muita insatisfação, tanto nos usuários, os trabalhadores, quanto nos próprios empregadores, os empresários capitalistas, que ficavam preocupados com a demora no retorno da força de trabalho que estava adoecida para o trabalho, né? O que eles chamam de absenteísmo, né? Isso era uma preocupação muito grande. E naquela época, então, isso em 1964, a Volkswagen chegou e fez uma proposta para o governo, para o INPS. Olha, nós temos uma proposta, nós vamos prover assistência à saúde dos nossos empregados, né, da nossa indústria, e a gente deixa de contribuir para o INPS. Esse dinheiro que nós contribuiríamos, nós vamos gastar na provisão do serviço médico.
Esse acordo foi viabilizado e começou, então, a questão do convênio médico. E isso se espalhou muito rapidamente no estado de São Paulo. Muitos convênios foram firmados. Essa prática durou até 1979, né? E os convênios médicos eram muito controversos, porque havia um certo temor dos trabalhadores organizados de que a assistência sendo provida no interior do ambiente de trabalho poderia expô-lo muito perante ao empregador, porque ia ficar sabendo dos dados deles de saúde, isso geraria um temor de demissões, porque o cara estava adoentado, não sei o quê. Isso era um temor. Por outro lado, tinha uma satisfação muito grande, porque era fácil do trabalhador receber assistência médica. Muitas vezes era na empresa, o ambulatório era perto da empresa, eles tinham mais governabilidade sobre a saúde, podiam opinar, né, internamente onde que eles gostariam de receber assistência, quem que deveria ser credenciado, o que eles precisavam mais. Então tinha muito interesse. Do ponto de vista político, né, em 1978 você teve um congresso de trabalhadores da indústria metalúrgica do ABC Paulista. Alguém que lembra? Não? Alguém participou? E aí, então, o que foi nesse congresso que foi realizado lá em Minas? O documento final defendeu justamente aquela coisa do temor, né? Que a Previdência deveria ter sua rede própria de hospitais, ambulatórios e laboratórios, não devendo manter convênios, ou seja, uma crítica àquele tipo de convênio, com entidades particulares que visassem lucros, né? No simpósio, pouco tempo depois, primeiro sobre Política Nacional de Saúde, que aconteceu na Câmara dos Deputados, os trabalhadores defenderam que somente o Estado estaria capacitado a desempenhar o papel de gestor do sistema de saúde, né? Já as bases, era aquilo que eu falei, elas aprovavam os convênios na perspectiva, porque a assistência médica prestada pelos convênios atendia à insatisfação da insuficiente oferta de serviços de saúde, ou seja, era precário, você tinha poucos lugares para ser provido o serviço, né, nos próprios INPS, bem como pela maior facilidade de hospitalização, ou seja, você tinha mais espaço, porque você tinha ao mesmo tempo o governo federal e militar naquela época investindo pesadamente em redes privadas de saúde. Como que era isso? Eles davam crédito subsidiado para os empresários médicos para construírem seus próprios de saúde, hospitais, clínicas, né? Enfim. Isso o governo, a preços de hoje, teria colocado mais de 3 bilhões de reais nesse sistema de financiamento de construção de rede privada, né? E subsidiado, que, salvo engano, você não precisava pagar a correção monetária toda, você pagava um juro pequeno e tinha o grosso de correção monetária por causa daquela inflação, você pagava só uma parte da correção. Então era um crédito subsidiado para os capitalistas das áreas médicas construírem suas unidades próprias. Então esse é mais ou menos, assim, rapidamente, o sistema de seguridade brasileiro que vigeu até meados da década de 80. Mas com os fins dos convênios médicos, você já tinha uma estrutura privada já construída, né, com base naquele programa que eu falei, que chamava FAS, né? Não é isso? Fundo de assistência, bom, né? Isso. E aí você tinha esse fundo que promoveu, então, um grande impulso nas unidades privadas de saúde. De certa forma, tinha sua importância também, porque você tinha déficit de atenção por parte do governo, e o Brasil estava também se industrializando, se urbanizando, as cidades estavam ficando cheias, você precisava mesmo de uma estrutura para atender a população, né? Com o fim dos convênios, então, vieram os planos de saúde, né? Até então você não tinha plano de saúde no Brasil.
E logo, vejam que em 1981, 2 anos, os planos de saúde já tinham 11 milhões de pessoas vinculadas. 11 milhões de vínculos, né? E já no meados da década, no instante que se discutia um novo paradigma da assistência à saúde no Brasil, que era o SUS, né? No instante da Assembleia Nacional Constituinte, você já tinha 20 e tantos milhões de pessoas sendo atendidas por intermédio de planos de saúde. Isso não era uma coisa tão simples, era muita gente. Já tinha uma base privada importante, né, ali. O último dado é 2 anos depois, né? Isso, né? 2 anos depois aqui se já existia já a Constituição de 88, né? E esse dado na verdade eram estimativas, né? Com base nos dados do IBGE, porque naquela época você não tinha a Lei Geral dos Planos de Saúde, que é de 98, e nem a ANS, que foi fundada em 2000, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e que começou a ter sistematicamente dados cadastrais sobre vínculos a planos de saúde, né. Pode passar, por favor. E esse slide eu misturei ele aí, mas vamos falar só rapidamente. Isso aqui foi anos depois, a gente falou de razões de afiliação a sindicatos antes, ele era para estar lá. Essa aqui é uma pesquisa do Adalberto Cardoso, que é um professor aqui do UPERJ, do Rio de Janeiro, e ele refez, ou seja, a pesquisa do Leôncio Rodrigues era dos anos 70, e essa é de 20 e poucos anos depois, e prevalecia também o interesse dos trabalhadores na assistência médica como principal razão para a filiação sindical, né? A assistência jurídica também era bastante relevante, né? Bom, então, já nos anos 80, quando o intenso debate, né, no momento da redemocratização do país, intenso debate político, Constituição, nova Constituição, Assembleia Constituinte, então os movimentos políticos começaram a se movimentar. E o movimento, né, nessa época, data do movimento sanitário, né? Foram médicos, né, sanitaristas que cuidam da saúde pública, intelectuais, acadêmicos, que fizeram um movimento para mudar radicalmente o modelo de assistência à saúde brasileiro, né? E tentar aproximá-lo daquele modelo inglês, institucional, redistributivo que nós falamos, que acabou culminando no SUS, né? E as discussões, aqui a gente traz as discussões, a posição dos trabalhadores. Na 8ª Conferência Nacional de Saúde, ou seja, de tempos em tempos, o Conselho Nacional de Saúde, que funciona lá em Brasília, reúne os membros e promove uma conferência de saúde para ver como é que está o estado da arte, né? Se eu não estou enganado, nós já estamos na 15ª hoje. 15ª. Isso, né? No tempo da 8ª, que foi um marco muito importante, porque era fim do regime militar, momento de liberdade política, de discussão, de colocação de ideias, de reconstrução do Brasil, né? Então, né, o Fadel falou do DIESAT ali, o representante do DIESAT lá na Conferência Nacional de Saúde, isso está lá nos anais, foram publicados em 1987. Se eu não estou enganado, é a única Conferência Nacional de Saúde que tem um livro só com os anais, as outras não tem. O que enfatiza a importância da 8ª. Então, o Francisco Antônio Lacasse, que era o Lacasse, que era do DIESAT, manifestou-se lá na 8ª, dizendo, ó, a Previdência é um direito dos trabalhadores e uma conquista desses trabalhadores não pode ser utilizada pelo Estado como forma de financiamento de assistência à saúde a toda a população. Porque, como nós havíamos falado, o INPS, que é hoje o INSS, o INPS tinha assistência médica, né, para quem tinha carteira assinada. Posteriormente ele virou INAMPS, logo no início dos anos 80. E virou INAMPS incluindo grupos que não estavam na estrutura formal de trabalho.
como os empregados domésticos, os rurais. E isso gerou um incômodo na classe trabalhadora organizada, que já tinha um serviço precário, já era demorado o atendimento, imagina com inclusão de novos beneficiários, né? Isso gerava um incômodo, havia a sensação de que esse dinheiro que era da Previdência, que era pago pelos trabalhadores ao governo para obter aposentadoria e assistência médica, estava sendo dividido com quem nunca tinha contribuído, que eram os rurais, os trabalhadores domésticos. E isso gerou insatisfação e medo. Ora, se estão usando o dinheiro da Previdência para pagar a saúde de quem nunca pagou, de quem nunca contribuiu, como é que ficará nossas aposentadorias no futuro? Um medo até legítimo, né? E depois o Luiz Roberto, da CONCLAT, também se manifestou no mesmo sentido. É obrigatório que o percentual mínimo seja definido para os orçamentos municipais e estaduais e mesmo para o orçamento federal para assistência à saúde, ou seja, não é o dinheiro dos trabalhadores que vai financiar a saúde pública. O governo tem que definir um percentual para isso. O financiamento, como se dá hoje, a CONCLAT o considera injusto, porque a maior parte da assistência à saúde no país é financiada pela arrecadação dos trabalhadores, aquilo que você estava falando. A CONCLAT entende que a arrecadação da folha de pagamento para a Previdência deve ser destinada única e exclusivamente à Previdência. Então, você estava tendo uma implosão da ideia de seguridade. O que a seguridade é? É pagar a Previdência, aposentadoria, assistência à saúde, né? Assistência social para quem realmente está em situação de risco. Então começou a separar, né? Farinha pouca, o meu pirão primeiro. Então eu quero que a Previdência sirva apenas, única e exclusivamente para pagar a aposentadoria. E que o governo arrume então o seu dinheiro para financiar a saúde de todos. E repare, como nós passamos no slide anterior, naquela ocasião você já tinha 24 milhões de pessoas em planos de saúde, basicamente os trabalhadores organizados, com o patrocínio dos planos pelas empresas. Então você já tinha uma massa muito grande de gente assim, sendo atendida por um sistema privado. Então qual o interesse de discutir um sistema para todos se eu já tenho a minha? Né? Isso era uma questão que emergiu, que é bastante aparente na época, pelos argumentos e pela divisão que houve, que nós vamos falar logo daqui a pouco. O representante da CUT posicionou-se contrariamente à manutenção da fonte unificada. O que era a fonte unificada? Era somente um orçamento para previdência, saúde e assistência social. Né? Isso já não era mais na 8ª conferência, né? Esqueci de falar. Isso já foi no grupo de trabalho do Ministério da Previdência. A 8ª conferência de saúde gerou muito ruído, né? Houve um posicionamento muito firme aqui, né, do movimento sanitário, no sentido de estatizar o serviço de saúde, né? De que a saúde era um direito de todos e que, portanto, não tinha que ser prestada pela assistência privada, para não haver diferenças de atendimento, todo mundo tinha que ter o mesmo atendimento no público. Pregavam a estatização da estrutura privada que já existia de assistência à saúde, né? Isso deve ter gerado muito desconforto entre os capitalistas, entre os empresários. E aí o Sarney, o que ele fez? Ele era o presidente da época. Ele resolveu fazer um grupo de trabalho para discutir a questão da Previdência, isso antes da Constituinte. A Constituinte já era falada que ia ter, não sei o que. E fez também depois um grupo de trabalho para discutir a reforma sanitária. Que também não é muito importante a gente falar dele aqui não, porque ele basicamente repetiu um pouco o que a 8ª falou, a 8ª conferência falou. E esse grupo da Previdência, ele era dirigido pelo professor Vanderlei Guilherme dos Santos, né, que é um eminente sociólogo aí, está vivo até hoje aí, combatendo o golpe, e secretariado pela professora Sulamis Daim, que é professora aqui da UFRJ, da UERJ, oi? Que também está aí, né? Que também está firme até hoje aí, defendendo os interesses da saúde pública, né?
E então, nesse grupo, a CUT se manifestou desse jeito: assistência, saúde é um dever do Estado, né? Ou seja, já posicionando contra a manutenção da fonte única, de um único orçamento para todas as coisas. Com um certo tempo, deve ser suprimida a parte da assistência médica da Previdência Social. A assistência deve ficar à custa do Estado e não da contribuição dos trabalhadores. Então, que enfatizando aquela preocupação que os trabalhadores tinham com o dinheiro deles que estavam lá recolhido nos cofres da Previdência. É necessário que esse GT aprove essa questão de assistência à saúde ser uma obrigação do Estado. Para isso, deve estar incluída nas verbas da União como um todo. Ou seja, o discurso é recorrente, seja da CUT, da CONCLAT, do DIESAT, era um discurso único. A Previdência é nosso, da saúde pública é do Estado, isso é responsabilidade do Estado. A Previdência Social deveria progressivamente se desencarregar de fazer assistência médica, assistência à saúde à população, que isso aí seria obrigação do Estado cumprir e não das contribuições dos trabalhadores de prestar assistência médica à população. Então, enquanto você tinha um movimento sanitário que queria implantar um modelo de saúde para todos, saúde pública gratuita, acessível a todos, querendo isso para, os trabalhadores, os principais interessados no estado de bem-estar social, os próprios trabalhadores organizados, principalmente aqueles com mais potência, com mais poder de fala, de reivindicação, quiseram, então, uma situação diferenciada. Não, a Seguridade é para cuidar apenas da aposentadoria. O Estado, a saúde é outra coisa. Então separou a ideia de Estado de bem social clássica, E aí, já, logo tempo, em seguida, você teve já a Assembleia Nacional Constituinte. E, novamente, a posição dos trabalhadores, Já dos aposentados, senhor Obed Dornelles Vargas, a saúde deveria ser financiada integralmente pelo Estado e as contribuições sociais, com base na folha de salário, deveriam financiar exclusivamente a Previdência. Ou seja, todo mundo que tinha poder no mundo do trabalho, todos os dirigentes das diversas entidades que tratavam dos interesses dos trabalhadores estavam com um discurso unificado. Previdência é nossa, saúde é o Estado que resolve. E o representante da CUT na subcomissão de saúde, Rodolfo Repulo Júnior, ele falou a mesma coisa do que ele estava falando na oitava, mas eles apresentaram dois documentos. Aqui é interessante para a gente mostrar a dicotomia, ou seja, a CUT quer ao mesmo tempo uma saúde para todos, mas quer plano de saúde. Ela quer que mantenha o dinheiro separado, E é fato que os trabalhadores da CUT, ou seja, quem está lá dentro da CUT operando a central, também tem plano de saúde, Pra vocês terem uma ideia. Então, qual que é a dicotomia? Apresentou dois documentos. Um com propostas para a saúde, afinado com as deliberações da oitava conferência, que era saúde pública, o SUS, em torno de um sistema de saúde pública universal, e outro documento para a Previdência. No documento da CUT, a saúde seria um sistema à parte, não incluído na Seguridade Social. Assim, a Seguridade seria financiada com a contribuição do Estado, das empresas e dos trabalhadores, com base nas capacidades contributivas de cada um. Ou seja, era um desejo de manutenção do modelo do INPS, que é aquele meritocrático corporativo. E o mais interessante, para vocês verem a divisão cisânia que existia, que você tinha que os trabalhadores, eles se concentraram na subcomissão dos direitos dos trabalhadores e servidores públicos. E ao mesmo tempo você tinha uma outra subcomissão que tratava da saúde, do meio ambiente, que praticamente não tinha participação dos trabalhadores organizados. Os trabalhadores organizados estavam preocupados com o direito de greve, o seguro-desemprego, ou seja, os direitos clássicos, trabalhistas, e não entendendo que a saúde também era um direito do trabalhador. Por quê? A saúde já tinha plano de saúde, para que eu vou precisar?
Então, voltando já ao Adalberto Cardoso de novo, ele diz que no primeiro anteprojeto da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores, os trabalhadores queriam, obviamente, que os direitos fossem ampliados. O anteprojeto pressupunha um estado de bem-estar altamente desenvolvido e eficiente, como garantia assistência médica gratuita, ou seja, queria também que a assistência médica que era feita já com plano de saúde fosse de graça, fosse totalmente paga pelas empresas. O seguro-desemprego, aposentadoria para as donas de casa, ao tempo que isentava de impostos mais de 90% dos trabalhadores que ganhassem até 20 salários mínimos, pagamento em dobro de horas extras, maior remuneração do emprego noturno, turno de 6 horas, estabilidade no emprego e jornada. Então, os trabalhadores estavam esquecendo que a saúde pública, que a saúde era uma coisa importante para eles também, né? Não, nem tanto, porque estavam querendo que ela fosse gratuita, mas naquele molde que eles já conheciam, né? Que derivou dos convênios, que eram os planos de saúde. Aí o Albano Franco, que era um senador, se não me engano, por Sergipe, foi durante muitos anos presidente da Confederação Nacional da Indústria, né? Ele colocou uma emenda substitutiva suprimindo a maioria dos direitos que os trabalhadores tinham proposto na subcomissão do direito dos trabalhadores, né? E aí ele rechaçou a estabilidade do emprego, a jornada de 40 horas, as atribuições transferidas ao empregador, notadamente assistência médica, isso saiu, né? Considerada à época obrigação da Previdência Social. E aí, voltando à história do movimento sanitário, qual que era a participação do movimento sanitário na Assembleia Constituinte, né? Estava reunido na Subcomissão de Saúde e Meio Ambiente. O maior expoente era o Sérgio Aroca, que era professor aqui da escola. Só que há uma certa crítica que o movimento sanitário estava fazendo um movimento de cima para baixo, não estava dialogando de igual para igual com os trabalhadores, né? Tentando uma proposta que atendesse à classe trabalhadora, né? Ele estava querendo implantar a todo custo o modelo tal como ele existe hoje, do SUS, né? Um modelo baseado no sistema de saúde inglês, que era gratuito, que todo mundo podia ter acesso, independente se você está trabalhando ou não, né? Isso é uma crítica que era uma construção de reformas pelo alto, com pouca participação efetiva e mobilizadora das classes trabalhadoras. O movimento sanitário queria, porque queria, mas também não dialogava com o principal interessado. Então, cadê o apoio? Uma hora essa coisa não ia fechar. E foi cunhado, inclusive, esse termo, fantasma de classe ausente, que foi um termo cunhado pelo próprio Sérgio Aroca. Ele tinha consciência disso, que estava fazendo um movimento pelo alto, né? O fantasma da classe ausente seria uma representação do fato que o movimento sanitário sempre falou pelas demais classes, estava falando por eles, mas elas não estavam presentes. Tanto é que os trabalhadores sequer estão atuando na subcomissão de saúde da Constituinte, né? Segundo a Sara Escorel, que também é professora aqui da casa, ela dizia, explicando o que é esse termo de fantasma ausente, né, da classe ausente. Sem contar com a participação direta da classe trabalhadora, o discurso e a prática do movimento sanitário era feito para ela, em direção a ela, por ela, no lugar dela, mas ela não estava presente. Então, cadê o apoio da classe trabalhadora organizada para o SUS? Cadê? Ficou perdido, ficou só no discurso. Os trabalhadores posicionaram que a saúde deveria ser financiada pelo Estado e os recursos da Previdência pertenciam aos trabalhadores. Então, aquilo que a gente já falou, né? Então, é aquilo que eu falei da divisão, a implantação de um novo sistema de saúde pública, de base universalista. O que é isso? Universal para todos,
era debatida simultaneamente na Comissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente. No entanto, os trabalhadores aglutinavam-se em torno de uma assistência médica própria, privada, a ser provida pelos empregadores, denotando que para o movimento sindical coexistiam a saúde pública para todos e a saúde do trabalhador específica para os trabalhadores organizados. O que a gente acredita é que esse tipo de ação reforçou a indústria dos planos de saúde, reforçou a necessidade e a presença deles, né? Já que os trabalhadores não estavam interessados na saúde pública para si. Ela era para todos, não para nós. Nós já temos. A saúde, ela abre um caminho. Mais uma vez, a discussão sobre saúde na ditadura era uma maneira de você discutir política. Tudo fechado. A saúde profissional... Porque era muito politizada, né? Era um ambiente muito politizado. Né? Sim. O movimento sanitário, era um movimento político. O senador, como é uma pessoa que a gente deve todo respeito, de vez em quando ele saía escondido do Roberto Freire e daquilo que estava em volta para conversar com a gente. Eles também não tiveram a habilidade de negociar com os capitalistas, que eles não reconheceram que tinha uma base privada forte, queriam estatizar tudo. Naquela época parecia que estava todo mundo tão represado de fala, né, em função dos anos de chumbo, que todo mundo queria falar. E todo mundo tinha razão, né? Nós estávamos querendo, mas todo mundo acha... Agora a questão é o seguinte, quando a gente traz isso aqui, só um minutinho, quando a gente traz as questões aqui, nós não estamos dirigindo crítica a nenhum dos lados, né? Nem a posição dos trabalhadores que naquela ocasião, que eu julgo que pode ter sido um pouco egoística, porque não pensou no todo, e os próprios agentes do movimento sanitário que fizeram uma coisa de cima para baixo, sem negociar, sem mediar, né? E sem incluir quem realmente que era a força política, que era o povo trabalhador organizado. Porque naquelas coisas assim, eu sei de tudo, eu vou resolver o modelo. Isso que aconteceu, né? Então, quando a gente traz essa discussão aqui, não é para criticar ninguém, todo mundo fez o bem, né? Fez o melhor que pôde. Todo mundo estava defendendo seus interesses corporativos também, né? O que também é legítimo. Agora, o que a gente está tentando fazer é que a partir dessa crítica, de entender que os dois falharam, por quê? Por não sentarem, por não construírem uma coisa conjunta, pensada, com calma, né? Abarcando o maior número de interesses possíveis. Então houve essa falha, o que hoje, passados 30 anos depois, nos coloca nesse impasse. Nós temos uma grande dificuldade pela frente, porque o SUS não tem dinheiro suficiente para todos, é muito bem concebido, mas é subfinanciado. A literatura é cansada já de bater nessa tecla com números sérios. E a saúde suplementar tampouco vai atender a classe trabalhadora organizada que tanto quis, que tanto ajudou a projetar essa indústria. Então, a discussão é no sentido de despertar as consciências para que nós precisamos de um novo modelo de financiamento, um novo modelo de saúde pública que seja, que dê resultado para nós, porque tanto o SUS quanto a saúde suplementar não vão dar certo. Uma hora vai ter uma grande crise. Esse é o objetivo da reflexão que a gente bota aqui. Não é botar a culpa em ninguém, encontrar, né, culpados, etc. e tal. Essa história que você está contando está muito melhor detalhada. Obrigado. Melhor do que o livro da FENAES, Federação Nacional de Assistência de Saúde Suplementar, que é o Dr. José de Lima Einstein, que é um advogado que fundou Sinop, Abrange. Atuante até hoje aí, ó. A Amil nasceu lá no ABC. Essa história que você estava contando, eu aqui vendo, nasceu de duas salinhas que ele foi lá. Era um hospital, que eu não lembro se era português, não lembro o nome do hospital. E esse hospital era quem atendia o pessoal da Volkswagen. Que era na época, aí o que eles fizeram? Eles tinham um médico desse hospital, aí criaram um plano de saúde que não era SACIL, e alugaram duas salas. E ele conta toda essa história
A minha é de 80. Você falou em ferrovia, falou aí? Duas categorias que fundaram hospitais próprios e o próprio Estado ajudou a derrubar. O Hospital Sorocabano, na Lapa, em São Paulo, foi fundado pelos ferroviários. Pelos Sorocabano, os trabalhadores da Alta Sorocabana, em São Paulo. O Hospital dos Estivadores de Santos, outro hospital fundado por trabalhadores também. Os dois únicos hospitais do Brasil fundados por trabalhador também foi destruído pelo próprio Estado. E obrigado também pela sua intervenção, porque você é uma testemunha viva, né, do que aconteceu lá e trouxe aqui para reforçar o que a gente estava falando. Então, o que a gente teve, assim, né, no resumo da ópera, né, no frigir dos ovos, o que era que foi até então, dos anos 20 até o advento do SUS, o que era a nossa assistência à saúde, né? Dos anos 20 aos 60, era uma assistência médica privada, corporativa, porque era feita direcionada para corporações de trabalhadores específicas, né? O financiamento era tripartite, né? Ou seja, o trabalhador pagava, né? Aquela coisa das CAPES que a gente viu, né? O trabalhador, o empresário, o governo, né? Também contribuía, e eram múltiplos fundos, vários fundos ali financiando, cada um financiando uma categoria, né? Era uma assistência médica bastante segmentada, porque tinham uns que tinham mais, outros menos, não tinha uma coisa igual para todo mundo. Dos anos 60 aos anos 80, já que foi a partir do INPS, que juntou todas as CAPES e IAPs num instituto único, continuou a mesma história, só que aí tinha o governo, o Estado, né, definindo todas as políticas e coordenando tudo. Assistência médica previdenciária pública corporativa também era tripartite, porque o trabalhador pagava, né, descontava lá um pouquinho do salário, os empresários pagavam IAPAs, não sei o quê, e o governo provia lá com seus próprios, com seus hospitais, com a gestão administrativa, todo mundo participava. Um único fundo, que era o INPS. Você não tinha plano de saúde ainda. E dos anos 80 para cá, com o advento dos planos de saúde, que são frutos daqueles convênios que começou lá na Volks, o modelo também é tripartite e é industrial corporativo, porque eu preciso estar empregado, não é? Que aí o empregado, a empresa tem um plano de saúde, aí o trabalho, né, o empresário paga uma parte, você paga a outra, e o governo paga também. Por quê? De que forma? Com a renúncia fiscal. O que é isso? Eu posso chegar lá e paguei 5 mil, 3 mil no ano de plano de saúde, eu boto lá na declaração do imposto de renda, ó, paguei tantos planos de saúde. Aí o governo, em vez de te cobrar 100 de imposto, vai te cobrar 70, porque você pode deduzir a parte que você gastou com a sua saúde. Então o governo também está pagando. Então é tripartite do mesmo jeito. Com uma firme organização de trabalhadores organizados e múltiplos fundos. Ou seja, de lá para cá nós estamos com a mesma história. Essa que é a verdade. Isso é muito arraigado no brasileiro. O plano, né, a contribuição do empregado, do empregador, o governo fazendo sua parte, enfim. Agora, quais são esses múltiplos fundos? É a Amil, é a Unimed tal, Unimed acolá, né? A Golden Cross, a Bradesco, são múltiplos fundos, e o Estado não tem governabilidade, porque hora vira e mexe um desses quebra e deixa todo mundo à deriva, né? Então isso é um retrato fiel de como que o modelo que o brasileiro aderiu historicamente, dependente de uma trajetória antiga que começou nos anos 20. É muito difícil romper com esse modelo, né? E o que o SUS tentou fazer foi justamente destruir esse modelo, mas não colou muito, porque quem não participava do outro modelo de plano de saúde, assistência privada. O SUS é uma maravilha, é um negócio super democrático, é a maior conquista democrática brasileira, mas não tem apoio, né, de todos. E aí o Fadel pediu para falar sobre o neocorporativismo. Vamos falar rapidamente, porque o corporativismo era uma doutrina
que o Getúlio Vargas importou da Itália, etc. e tal, né, de organizar o movimento, de evitar greves, de controlar os trabalhadores, né, e de coordenar o desenvolvimento da economia nacional junto com os capitalistas. Os trabalhadores ficavam alijados desse processo e isso foi aprofundado no regime militar. O neocorporativismo é também uma doutrina mais contemporânea que, a partir do fracasso do Estado, do alto endividamento dos anos 70, redução do crescimento econômico, inflação, dificuldades dos governos lidarem com as dificuldades administrativas das políticas públicas, trazem para a mesa de negociação os empresários e os capitalistas e os trabalhadores para ajudar um grande acordo, um grande pacto a tocar o Brasil, a economia nacional, né? Não o Brasil, assim, os governos, né? E no caso nosso, o neocorporativismo veio muito de mansinho aparecendo, né? Os intelectuais marxistas acham que o neocorporativismo é uma forma de tutelar, de engambelar os trabalhadores. Não é uma boa, porque no fundo eles vão perder, porque eles são o elo fraco da corrente. Tem essa crítica, né? E o que é o primeiro traço do neocorporativismo no Brasil? Foi o Medeiros, junto com o Magre, quando fundaram a força sindical, né? E que quiseram negociar, fazer pactos, reunir, né? Eles não queriam muito confronto, eles falavam na época. O trabalhador brasileiro precisa aprender com o europeu, nós estamos na época da negociação e não na época do confronto. Sindicalismo de resultados, né? Foi o primeiro, né, primeira sementinha do neocorporativismo no Brasil. E depois o Itamar Franco no governo dele, e engraçado que no Pacto Social proposto pelo Sarney em 1980 e poucos, 87, 88, não lembro direito, a CUT se recusou a participar. Participou só Medeiros, Magre, né? Não sei se Joquizão ainda era vivo, tinham outros atores também sindicalistas que participaram da tentativa de fazer um pacto social no Brasil, que fracassou. A CUT se negou a sentar lá. Ela ainda continuava com o sindicalismo de confrontação, né? E quando o Itamar Franco, então, tomou posse, após o impeachment do Collor, ele também propôs as câmaras setoriais da indústria automobilística. Isso era muito falado na imprensa na época, as discussões, de acordos entre capital trabalho, na alianças, etc. e tal. E isso aí era um traço de que o neocorporativismo estava vigendo no Brasil. Por quê? Porque a CUT aderiu às câmaras setoriais da indústria automobilística. Então os intelectuais lá de São Paulo que estudam essa questão do neocorporativismo falavam que ali foi o primeiro dado claro do neocorporativismo. Então esse slide ajuda a explicar, porque ele é baseado lá no DIEESE, Sistema de Acompanhamento de Greves do DIEESE. Então você tinha a média anual de greves, né, após a redemocratização, né, segundo vários mandatos presidenciais aí até o Lula. No início das câmaras setoriais, você tinha lá um movimento de 1.100 greves por ano, em média, por cada período, por cada ano de mandato do presidente Sarney. Com o Collor isso explodiu, porque o Collor também promoveu muitas mudanças radicais no Brasil, fracassaram todas, gerou grande instabilidade, recessão, queda da economia, e as greves explodiram como uma forma de protestar. Já no Fernando Henrique Cardoso, com a CUT já participando das negociações, o nível médio de greves anuais por ano de mandato caiu, né, vigorosamente, e com o Lula mais ainda. Né? Com o Lula, você viu o Luiz Marinho, que era presidente do Sindicato Metalúrgico de São Paulo, virar presidente da CUT e depois virar ministro do Trabalho. Então, os trabalhadores estavam participando do governo, e isso é o que se chama de neocorporativismo. Só esse rápido parênteses. Não é o nosso objetivo discutir isso aqui com profundidade, então vamos para o próximo. Né? Vamos falar um pouco sobre esse novo sindicalismo, esse neocorporativismo e a saúde suplementar.
o grande estímulo que foi dado ao governo Lula à adesão ao plano de saúde. E a partir de 2010, uma nova correlação de força amplia a capacidade do mercado de influenciar a regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Foi quando que você teve lá um sanitarista indicado pelo PT durante 6 anos presidindo a ANS, e depois isso durou até 2010. 2010 entrou um dono de operadora para presidir a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Isso aí já era mais ou menos o fim do neocorporativismo dentro da ANS, que a ANS tinha uma influência muito grande dos trabalhadores. Os trabalhadores organizados indicavam sempre um dos diretores da ANS. E depois você teve a edição da Resolução Normativa 279, que fez um ajuste brutal sobre os aposentados, que nós vamos falar aqui agora, que mira no que eu estou querendo dizer lá na frente, que plano de saúde não vai garantir assistência de ninguém. Os reajustes das mensalidades dos planos de saúde descolam-se cada vez mais da inflação, ou seja, a partir de um capitalista presidindo a ANS, os aumentos começaram a ficarem cada vez mais altos. E 2 indicados que representaram, diretores que representavam os interesses do mercado, dominam os principais processos da regulação dentro da ANS. A partir dessa virada, que era a questão assistencial e a parte econômico-financeira lá da regulação da ANS. A parte econômico-financeira vê a saúde financeira das operadoras e também a autorização de reajuste nos planos, enfim. Essa questão é importante porque se a crítica marxista fala que o neocorporativismo não é uma boa para o trabalhador, a experiência mostra que o neocorporativismo dentro da agência resultou em força cada vez maior dos capitalistas. Então, aqui nós vamos discutir um pouco o poder dessa indústria de saúde suplementar, né? No ano de 2006 a 2015, a gente separou 2 quinquênios aqui, né? 2 períodos de 5 anos, né? Esse aqui é quando o presidente era do PT. Aqui, quando já era o capitalista e os que o sucederam na ANS. A bem da verdade, os reajustes da ANS quase sempre superaram a inflação. Isso para mostrar a força que esse setor tem. Nesse período completo, os planos de saúde foram reajustados em 118%, enquanto a inflação foi de 72%. Aí o que a gente fez aqui? A gente separou os reajustes por gestão. Esse reajuste pela parte do PT com a parte do capitalista. E botamos nessa tabela aqui. Durante a gestão do presidente petista, o reajuste acumulado foi de 38% dos planos e a inflação 25,74%. Durante a gestão capitalista na ANS, os reajustes saltaram para 57,8%, enquanto a inflação acumulada no período foi de 37%. Ou seja, não foi boa para a classe trabalhadora a ascensão dos capitalistas, trazer os capitalistas para dentro da ANS não foi uma boa. Então esse pacto neocorporativo fracassou definitivamente, né? Pode passar. E aí agora a questão dos reajustes, a gente fez isso graficamente, ó. Né? A partir do capitalista aqui começa a abrir a boca do jacaré, ou seja, distanciamento entre o que é IPCA e o que é reajuste de mensalidade autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. E aí esse ajuste que a gente queria destacar aqui sobre o trabalhador, mormente sobre o trabalhador aposentado, que é uma ação já do presidente capitalista da ANS. Isso aconteceu em 2011. A lei de 98 estabelecia, no artigo 31 dela, que ao aposentado, isso é muito importante, gente, se contribuísse para os produtos do plano de saúde, pelo prazo mínimo de 10 anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário daquele plano
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que ele assumisse o pagamento integral da prestação, ou seja, ele parava de contar com o patrocínio do empregador do capitalista. Então, isso foi definido lá em 1998. Aí o que a agência fez em 2011? Vamos passar para o próximo. A RN 279, na seção das opções do empregador, repara que lá na lei está dizendo que é direito do trabalhador aposentado, é um direito permanecer. A agência virou e falou, não, agora é uma opção do empregador, ou seja, a força do empregador aqui dentro desse processo. Das opções do empregador relacionadas à manutenção do ex-empregado demitido, ou exonerado sem justa causa, ou aposentado, enfim, todos aqueles que estão no artigo da lei lá. E já em seguida, no artigo 13 dessa resolução, que é infralegal, o que é infralegal? É inferior à lei, né? Ela não tem a força que tem a lei, né? Então o que ele pode fazer? Para a manutenção do ex-empregado, que lá na lei está dizendo que é um direito do ex-empregado continuar, aqui agora quem resolve se ele continua ou não, do jeito que ele fica é o empregador. Manter o ex-empregado no mesmo plano, ou contratar um plano privado de assistência à saúde exclusivo para esses aposentados ou os demitidos, de justa causa, blá blá blá. É basicamente aposentado, né, gente? O outro é residual, né? Uma coisa que sempre está acontecendo. Aposentado não, o negócio vai só aumentando, né? Podemos passar para o próximo? E no artigo dessa resolução está dizendo: a manutenção da condição de beneficiário em plano privado, exclusivo para os demitidos, aposentados, poderá ocorrer com condições de reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano privado dos empregados ativos. Ou seja, a lei estava dizendo lá atrás, se quiser voltar um pouquinho, nas mesmas condições, é a opção do empregado continuar lá no plano dos ativos nas mesmas condições. E aí vem, pode voltar mais um pouquinho. Então, você vê, poderá ocorrer em condições de faixa etária, tudo diferenciado do plano que existia, ou seja, é uma piora muito grande. Você não tem mais o direito de escolha, você vai ficar num outro plano em condição que o empregador é que vai resolver, né? A carteira dos planos privados de assistência à saúde de ex-empregados de uma operadora deverá ser tratada de forma unificada. Isso aqui é o pulo do gato dos empresários da área de saúde. E o que a resolução está definindo? Que, vamos supor, você tem lá uma operadora aqui, vamos supor, a Unimed Rio, ela tem com plano de saúde para o pessoal da Coca-Cola, para o pessoal, me lembra as empresas do Rio aqui, qualquer empresa, vamos dar uns exemplos aí, Ambev, Coca-Cola, Rede Globo, né? Então, quer dizer, o que a operadora pode fazer, a Unimed Rio? Ela vai pegar o plano os aposentados da Ambev, do Itaú, da Coca-Cola e de mais outra que eu não estou lembrando, e vão juntar todos esses aposentados numa carteira única só de aposentados, só de velhinhos, com um reajuste só específico para aquele grupo. E quem que mais usa, gente? São justamente esse pessoal. Então a conta deles vai ficar cada vez mais alta, não é verdade? E exclui dos ativos, né? dá um refresco para os empresários. Por quê? A carteira de ativo, todo mundo novinho, ninguém quase que não tem despesa nenhuma, né? Então dá um refresco para os empresários e passa a conta, o ônus todinho para quem mais precisa, que é o aposentado. Isso é uma regulamentação normativa da própria ANS. Da própria ANS. Não lembro o questionamento, Pedro? O que houve foi um voto divergente dentro da diretoria da ANS. Isso já tem 6 anos. Então essa carteira vai ser tratada unificadamente, só com os idosos, para fins de apuração de reajuste. Parágrafo único. A operadora deverá divulgar em seu portal, na internet, o percentual aplicado a essa carteira. Aí a nossa pesquisa pegou as 15 maiores operadoras do país, é representativo que isso é quase metade do total de vínculos, total de beneficiários de planos.
E a gente olhou as 15 maiores, apenas 2 divulgavam. As outras falavam, não, você tem que ser associado da operadora para ter uma senha, isso aqui não facilitava a acesso. Somente a Unimed BH, a Unimed Curitiba, que divulgavam. Pode passar para o próximo. Esse percentual. E aí, olha só como é que era. Ó. Eu não sei, confesso que não sei como é que está isso hoje. É possível que eles julgaram esses reajustes altos aqui, ó, de 25, 40. E isso pode ter dado um equilíbrio temporário para essa carteira de idosos e agora eles estejam dando reajustes mais próximos do autorizado pela INSS, em torno de 13%, 14%. Praticamente todas as operadoras devem ter esses casos, né? Só que elas não publicam no site delas, só essas 2. Se é que ainda estão publicando. Tem até o link aqui, ó. Né? E aí, ó, vamos lá. A Unimed BH aplicou a título de reajuste anual a esses contratos 2 índices. Então, lá, 25% de agosto a dezembro de 2014 e 19% para contratos que aniversariam de janeiro a outubro para 2016 e 14. Já Curitiba aplicou vários reajustes e variam de 18, o menor, a 28, o maior. Imagina você ganhar todo ano um reajuste cavalar desse. Isso é impagável. Vai inviabilizar o plano, mas aí as pessoas vão saindo. A ideia é essa. A operadora não quer saber desse cara aqui da despesa. Né? Então, o pulo do gato foi esse. E o pulo. De carteira. E aí o que acontece? E isso aí, após a publicação dessa lei aí, dessa resolução, é que as internacionais entraram aqui. Que até então elas não tinham interesse, que elas achavam que era um mercado de risco para elas. Agora não tem mais risco nenhum. Você tem então a Amil foi comprada pela United Health, americana, e depois a Intermédica grande lá de São Paulo também foi comprada por uma empresa chama-se Bain Capital, se eu não estou enganado, que é um fundo. Ou seja, houve a internacionalização da saúde a partir dessa norma da ANS. Essa que é a verdade. Olha lá, aqui, o filé mignon, ficaram com o filé mignon e deixaram a carne descartando o osso. Por quê? Quem vai arcar com o pagamento quem mais precisa. Olha, janeiro de 16 chegou a aplicar 46,98 na sua prestação. Esses planos já são caros. As pessoas devem pagar uns mil tantos por mês, mais 50%, 1.500, no outro ano mais. É uma bola de neve. Eles têm sinistralidade, né? Eles são. Sinistralidade muito alta. Eles não apresentam nem interesse. A sinistralidade, o que é? É o quanto que a despesa participa da receita. É isso. Né? Se a receita é 100 de um plano e a sinistralidade é 80, então significa que a despesa é 80, significa que é 80 dividido por 100, 80%, que é a média das operadoras. Tem uma experiência na Centro. De repente, o preço de um novo contrato não ficou interessante para os usuários. Aí começou a ter aquela evasão, né? Várias pessoas saem. Então, o público que ficou, basicamente, né, a maioria, eram os aposentados, pensionistas e aqueles servidores mais antigos. O pessoal mais jovem, todo mundo saindo. Hoje, o que eles fizeram? Eles implementaram um reajuste absurdo, 60 e poucos por cento, quase 70%. Aí, e o SUS vai conseguir absorver? O SUS hoje já tem dificuldade para atender os 75% da população. Imagina recebendo essa carga extra. Então, há uma crise aí chegando. Né? O próprio plano de saúde, gente. A coisa está ruim, vai ficar muito. O próprio plano de saúde, se você precisar de um transplante de alta complexidade, feito um transplante de pulmão, de coração, seu plano não vai fazer. Você vai ter que fazer no SUS. Então, quer dizer, eu acho que agora nós acabamos, felizmente para vocês, porque né, a gente fala demais.